galera, domingão. Vocês já me viram fazer vários unboxings aqui. Na verdade, eu poderia fazer unboxing todos os dias para vocês, mas aí eu ia ter que fazer um canal só de unboxing, né? E quase todos, 99,99% dos boxes que eu faço unboxing são livros, né? Recentemente eu tive aí uma fase de alguns meses de gibis, refazendo aquela minha coleção que foi incendiada em 2000 pela minha ex, mas que, na verdade, 25 anos depois eu comecei a comprar novamente, depois de ter lido alguns num final de semana na Ilhabela, aí bateu a saudade e, se eu posso, por que não, né? Mas também eu estava numa ressaca literária, então isso também me estimulou bastante. Eu estava assim, overdose de filosofia, teologia, física, matemática, coisas que eu vinha estudando aí há 2 anos por conta da minha conversão. Mas antes dessa fase, eu não sei se eu poderia chamar de... como é que eu chamaria isso? Supérflua, né? Porque gibi, teoricamente, só traz diversão, não traz nenhum conhecimento, né? Data vênia, as pessoas que eu conheci nesse período de 6 meses que colecionam. Mas ao longo de todos esses 10 anos de YouTube, quantas vezes vocês viram eu fazendo unboxing, principalmente de livros de análise técnica, né? Inclusive, eu comecei a gravar as aulas de Martin Pring e no vídeo de introdução da aula eu achei e coloquei o meu unboxing do livro que eu ganhei do mestre Márcio Noronha, Análise Técnica Explicada em Português. Apesar do que o meu primeiro livro do Martin Pring, Análise Técnica Explicada, eu comprei nos Estados Unidos num sebo lá no sul de Manhattan, perto de Wall Street, né? Era a edição número 3. A edição que eu fiz o unboxing em 2000 e... não sei dizer, provavelmente depois de 2014, né? Não tinha YouTube antes. Ela é a edição número 5, se eu não me engano. E em português, é muito mais gostoso de ler na nossa língua mãe, né? Mas enfim, já fiz unboxing dos livros de Segunda Guerra Mundial, já comentei, fiz resenha. Mas eu queria compartilhar com vocês um unboxing que chegou ontem. Eu não vou fazer um unboxing, eu já abri, ansioso pra caramba, de um livro. Na verdade não é um livro, é uma coleção. Não é nem uma coleção, é uma enciclopédia que minha mãe fez em 1977. Acho que deve ter levado mais de um ano para ficar pronta, mas semanalmente ela chegava com os fascículos que eu os lia sofregamente. E depois da coleção pronta, encadernada, conforme cada volume ia sendo encadernado, eu relia novamente aquele volume inteiro encadernado. E em 1977 eu tinha 10 anos, né? Eu comecei a comprar os meus livros de Segunda Guerra Mundial lá pelos 14. Então foram 4 anos que entre os gibis, que todos os sábados, na época eu lia Tio Patinhas, e era um gibi que eu devorava em meia hora, né? Então eu tinha muita sede de leitura, até porque não só por temperamento, por curiosidade, por fome de aprender, mas também porque eu não tinha muita alternativa, né? Eu já contei em podcasts aí a questão aí do problema do meu pai com alcoolismo, etc. E isso fez com que ele ficasse muitos anos, né, da minha adolescência e infância desempregado. Mas a minha avó bancava aí uma escola particular para a gente, né? Nessa minha época, nessa minha geração, infelizmente, as escolas públicas já não eram tão boas quanto foram na época dos meus pais, que estudaram em escola pública. No caso da minha mãe, não tinha alternativa mesmo. Hoje, infelizmente, está muito pior, mas naquela época as escolas particulares, né? E a gente normalmente... Minha mãe fazia questão de colocar a gente em escolas católicas, né? Eram particulares e minha avó que bancava. E por conta disso, por conta da questão do alcoolismo do meu pai, do desemprego,
Minha mãe tinha, obviamente, muita vergonha que eu convidasse meus amigos de escola para irem lá em casa, né, por conta da situação que ia encontrar meu pai, né? Quando os pais deles estavam no trabalho, meu pai estava em casa ou dormindo por conta da bebedeira da véspera ou acordando meio-dia para beber durante a tarde, né? Então, realmente era uma situação constrangedora para minha mãe. Eu, na minha inocência, não tinha ideia que era isso, né? Que ela não deixava eu ir na casa dos meus amigos porque ela não queria ter que convidá-los, né? Porque se eu fosse na casa deles, eles iam querer ir na minha e ela não queria que fosse ninguém lá em casa. Então, os livros foram minha grande companhia aí durante toda a minha infância e adolescência. Porque eu não tinha muito mais o que fazer, né? Então, essa coleção aqui que eu vou mostrar para vocês, que chegou ontem, eu tô há anos para comprar, mas eu achava, a minha lembrança de garoto, que ela era gigantesca, ocupava um espaço enorme, etc. E chegou ontem e ocupa um nicho de 31 centímetros e meio, para vocês terem uma ideia. Não, 31 centímetros e meio, os 11 volumes. Na verdade são 10 volumes, o 11º é apenas índice para os 10, né? Para os 10 volumes, porque ela não é uma enciclopédia que não é em ordem alfabética para você procurar, ela é completamente aleatória. E eu li essa enciclopédia de 10 volumes, eu devo ter lido ao longo desses 4, 5 anos, sei lá, 3, 4 vezes de cabo a rabo. A parte de história que sempre eu gostei mais, eu devo ter lido cada artigo 10 vezes, 20 vezes, né? Pra você ter uma ideia, cada vez que eu ia no banheiro eu levava um volume, né? Então, pô, pensa aí, 365 dias no ano, né? Já imagino que a gente caga todo dia, vezes 5, né? Olha quantos artigos eu não lia lá dentro, né? Do banheiro. E quando eu não estava na escola e fazendo dever de casa ou nadando, eu estava lendo essa enciclopédia, tá? Então, estou falando nada mais, nada menos, sem mais delongas, dessa aqui, Novo Conhecer, da editora Abril. Eu finalmente tomei o impulso, a coragem, né? Coragem entre aspas, porque eu achei que não ia ter espaço para armazená-la aqui adequadamente, mas está super bem armazenada, apesar do que eu já estou com pilhas e pilhas de livros aqui na minha biblioteca nova, que eu vou ter que mais cedo, mais tarde me desfazer. Mas está aqui, ó, Novo Conhecer, 11 volumes. Houve uma versão, acho que anterior a essa, teve uma versão anterior a essa que era vermelha, mas que eu acho que era mais volumes, tá? Se não me engano eram 13. Essa aqui, e se não me engano saiu em 73, 72, 73. Essa aqui é o Novo Conhecer, que saiu em 77, é de uma editora italiana, né? Os italianos sempre fizeram livros espetaculares. E tá aqui, ó, o estilo dos livros, ó. Aqui fala de Camarões, o país, né? Só para vocês terem uma ideia. Aqui já fala de insetos que fazem mal, né? Aqui uma página com esses insetos. Imagina, garoto adora essas coisas também. Aqui, ó, empirismo, o valor dos sentidos, né? Então é um conceito filosófico que inclusive eu vou ler acabando esse vídeo aqui, já que eu tenho estudado bastante filosofia, ó. Aqui nós temos Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, tá? Acho que deve ter Descartes aqui também, ó, Rumi. Aqui, por exemplo, ó, sobre as enzimas. Aqui como seria um porto na época. Transplantes. Ou seja, eu acredito que, sei lá, 80% de tudo que eu sei foi adquirido nessa época, né? Cérebro vazio, espaço sobrando, e eu aprendi de tudo, né?
é o que hoje as pessoas falam que é o generalista, né? O cara que sabe de tudo um pouco, mas não sabe de nada profundamente. Meu conhecimento mais profundo realmente acabou se direcionando aí inicialmente para história, né? Principalmente história militar, Segunda Guerra, Primeira, depois história em geral, depois computação por conta do meu curso superior e nos últimos 22 anos economia, mais especificamente análise técnica, trading, finanças comportamentais, como vocês sabem bem, tá? Ó, a guerra contra as bactérias, Iraque. Claro que passados aí, tem 57 anos, passados 40 anos mudou muita coisa, né? Aqui o Lewis Carroll, o escritor de Alice no País das Maravilhas, Corpos Celestes. Agora Plutão nem é mais planeta, né? A máquina a vapor, os direitos do cidadão, o reino dos tapetes mágicos, é o Irã, né? Gravidade em ação, a revolução da lã, muito legal essa visão aqui, que eu desconhecia, de como, antes mesmo da Revolução Industrial, como a Inglaterra, né, acordou para o comércio de lã, que era dominado pelos holandeses, só que a lã era da Inglaterra. As montanhas do faroeste, Américo Vespúcio, viagem ao redor da Ásia, som, as ondas que ouvimos, né? Aqui tem um avião rompendo a barreira do som, mostrando graficamente como é que funciona. Os capetos forjaram uma nação, né, na França. Enfim, e eu separei aqui, né, peguei esse, ó, A Vida Agitada de Karl Marx. Aqui tem, nem todo canal é estreito, sobre os principais canais de navegação do mundo, inclusive os famosos canal do Panamá e Suez. Para você ter uma ideia, aqui nessa época, 77, 40 anos atrás, olha, a tonelagem anual, e aqui o dado é de 1966, então acho que aquela versão vermelha deve ser dessa época. O canal do Panamá, em 66, passavam por ele anualmente 35 milhões de toneladas, e o canal de Suez, 105 milhões de toneladas. Mas eu separei aqui arte grega, os habitantes dos mares gelados. Para aqui com exemplo, o que eu comecei a devorar aos 13 anos, né? Praticamente comecei a focar minha leitura nesse tema. E nessa época minha mãe, sei lá, ao longo desses anos ela fez várias coleções de enciclopédias, né? Na época não existia internet, Google, nada disso. Então, para estudo, para pesquisa escolar, né? E eu li esse tema em todas elas recursivamente. Está aqui, ó. Segunda Guerra Mundial, o mais longo dos dias. Aqui o dia D. O dia D, se não saiu o som. Segunda Guerra Mundial, tá aqui, ó. E aqui também tem, ó, um pouquinho antes, eu até marquei com fitilho, eu marquei aqui o capítulo que trata genericamente da guerra. Olha que eu achei as máquinas bélicas da antiguidade, olha só. Então, e aqui eu marquei então com fitilho justamente a parte que trata da Segunda Guerra Mundial. Obviamente, né, no geral são 3 ou 4 páginas, está aqui, 6 anos que abalaram o mundo, né? 1, 2, 3, 4 páginas só. Porra, não dá para falar de Segunda Guerra Mundial, eu tenho a biblioteca inteira aqui sobre isso e o assunto não está esgotado, né? Mas tem outros capítulos aí de batalhas isoladas, de campos, de teatros operacionais separados, né? Pearl Harbor, etc., como tem o dia D aqui. Tá, ó, acabei de achar uma outra aqui, ó. Os 4 grandes, né? Na verdade, foi uma condescendência para o De Gaulle, né? Que De Gaulle nunca fez parte desse clubinho, né? Já que a França foi derrotada.
eram os três grandes, mas por algum motivo botaram De Gaulle aqui. Tanto é que a foto traz o Roosevelt, Churchill e Stalin aqui em alta, né? Decidindo o futuro do mundo. Essa decisão, inclusive, traz impactos até os dias de hoje, né? É isso. Pô, que tesão voltar a ler isso. Pode ser puro saudosismo, certamente o é, nostalgia, né? Eu acho que estou naquela idade, naquela fase da nostalgia, começar pelos gibis aí que eu andei comprando. Mas, porra, me arrependo de não ter comprado isso antes. Paguei a pechincha de R$400, galera. Claro, um negócio desatualizado como esse, né? Mas, ó, recomendo que vocês mergulhem de cabeça no conhecimento. Vocês vão ver que isso a médio e longo prazo vai virar dinheiro na mão de vocês. De algum jeito, mas vai virar dinheiro. Putz, tô parecendo aqueles coach falando de ganhar dinheiro com leitura, né? Que escroto. Mas não, foi sem ato falho. É que, na verdade, todo o sucesso na minha carreira, não tô falando de trading, tá? Ganhar dinheiro não como trader. Tô falando de todo o sucesso na minha vida profissional, desde o início, eu acho que adveio justamente todo o conhecimento multidisciplinar que eu desenvolvi tão cedo, né, a partir dos 10 anos de idade. E essa coleção aqui é a grande responsável por essa jornada que eu venho trilhando aí há 47 anos, tá bom? Bom domingo para vocês, galera. Fiquem com Deus.